Boa noite, André. Boa noite, Paulo. Tá me ouvindo? Ouvindo muito bem. Maravilha, meu caro. Muito obrigado De pela nada. sua participação. Já temos Prazer. aqui cinco, seis pessoas entrando, já é ou nove, olha. Que bom, Bem-vindas, bem-vindas. que bom, que bom. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A primeira, para quem não conhece, é o Paulo Próspero, um psicanalista, médico formado, uma pessoa muito especial que participa, não participou, participa do meu projeto Liberdade, com produção da Sheila de Castilho. E o Paulo, ele é psicanalista, é formado em medicina, filósofo pela PUC do Rio de Janeiro, membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos e atuou, né, por muito tempo em projetos sociais na Rocinha. Paulo, você chegou até o Liberdade por intermédio da Sheila de Castilho, uma amiga minha de longa data, uma amiga nossa de longa Isso. data, e trazendo justamente, foi desde o início do Liberdade, a minha intenção trazer o maior grupo, a maior diversidade possível para dentro do projeto. Para quem não sabe, o Liberdade é um projeto de foto e vídeo em fundo preto, onde a pessoa, o participante, posa sem roupa para uma foto, para um retrato. E faz um depoimento em vídeo em até 3 minutos, explicando para ela o que é liberdade. E muita gente me pergunta por que a nudez? Por que a pessoa sem roupa? Paulo, eu acho, e você abraçou essa ideia com uma gratidão imensa para mim, eu acho que liberdade é confiança. E não existe maior confiança do que você ficar sem roupa na frente de um desconhecido. E, no entanto, essa nudez, ela não. Para desconhecidos. E para desconhecidos futuramente. Exatamente. E eu queria saber de você qual é, nesse primeiro módulo, assim, qual foi, o que você sentiu, qual foi a tua participação, o que você pode dizer dessa participação do Liberdade? André, primeiro que eu que te agradeço muito do convite para o Liberdade. Aliás, te conheci lá, foi um prazer enorme te conhecer. Prazer é meu. E um grande fotógrafo, né? Eu tive o prazer de conhecer, uma grande pessoa, uma grande figura humana. E o Liberdade me tocou imediatamente, até porque veio por mão de pessoas muito queridas. E, e no Brasil de hoje, vou dizer, no mundo, nessa civilização ocidental nossa atualmente, mas principalmente do Brasil, que é onde nos cabe viver, né? Falar de Sim. liberdade é ultra necessário, né? Lutar pela liberdade é ultra necessário. É uma pena, porque não deveria ser, deveria ser algo normal, esperado, né? Inclusive, cada vez com mais possibilidade dela, né? Nem arranjos sociais para isso. Mas o que se ouve são diatribes contra a liberdade o tempo todo, né? Principalmente pelos mandatários. Então, há que se ficar atento e forte, né? Como dizia lá o Caetano, porque é tempo de ficar atento e forte, é tempo de lutar pela liberdade para não perdê-la. Porque, na verdade, a gente só valoriza as coisas quando se perde, infelizmente, né? E quem já viveu em tempos de falta de liberdade, como eu vivi, e você talvez nem tanto, que você era mais jovem, mas pegou também um pouco, sabe o que é o cerceamento disso, né? O ponto de coisas, por exemplo, não pode vir o balé de Moscou porque é um absurdo, então por aí vai. Então, esse projeto é um projeto que, que me empolga, né? Que eu acho que me empolgou a todos que você convidou, justamente por isso, porque somos guerreiros dessa maior utopia possível, que é a liberdade, né? Por que utopia também, né? É porque, na verdade, a liberdade, a gente fala dela como se fosse uma coisa totalizante, total, mas não é. A liberdade são franjas de liberdade, né? Por quê? Porque em qualquer regime que seja,
As leis e as próprias leis internas do homem também, se a gente vai falar depois, nos tolhe, né? E então toda essa disputa a favor da liberdade, todas essas revoluções que tivemos, tão lindos os slogans, né? Liberté, égalité, fraternité, libertas cresceratam em latim, em francês e tudo. Tudo isso é muito lindo. Por quê? Porque é necessário para que essas franjas não se estreitem, mas se alarguem, mas sabendo que são franjas de liberdade. E por isso que é valioso. Senão, o quê? Senão acaba na claustrofobia, morremos. Né? A gente precisa tanto de pão quanto de liberdade. Senão nos tornamos simples animais. Paulo, você acha, dentro daquilo que a gente conversou várias vezes, por que a gente fez, eu e a Sheila, fizemos vários convites para muita gente, e muita gente adorou o projeto, achou a ideia fantástica, etc., mas muitos se envergonharam de posar sem roupa. Você acha a Solange Padilha, uma antropóloga, outra participante do projeto, com 78 anos, ela me disse que o mundo hoje está mais careta. Você acha isso? Que muita gente adorou, mas disse, jamais vou tirar a roupa, que eu tenho medo. A palavra é essa. Aliás, medo talvez seja uma das palavras mais faladas nos depoimentos desse projeto. O que você acha disso? Não há dúvida que isso aí vem do Zeitgeist, né? Esse nome alemão aí tão falado, o espírito do tempo. Se fosse nos anos 70, no tempo da contracultura, seria bem mais fácil. As pessoas estariam bem mais dispostas a isso, né? E se orgulhariam, até porque o movimento, o espírito do tempo era justamente esse, né? Era contestatório, era de quebrar regras, de quebrar paradigmas. O tempo que a gente vive hoje, né, e digo em geral, e principalmente no Brasil, é um tempo, ao contrário, é um tempo regressivo. Então, as pessoas passam aqui, já que o tempo é esse, elas embarcam no medo, porque elas, né, precisam ficar apoiadas nesse sim coletivo, ou nesse não coletivo, dependendo de como você formula a frase. E isso faz com que apareça medo de pessoas mais afeitas ao medo, né? Eu, por exemplo, na medida do possível, aposto na coragem, aposto na liberdade, aposto no novo, aposto nas descobertas. Por quê? Porque senão não tem graça a vida, né, André? A vida só interessa se ela é vivida tout court, né, completamente. Senão é semivida. A proposição do Liberdade, desde o início, foi essa. Qual é o sentido, e eu estou falando com alguém que coleciona fotos como você, que conhece fotografia, qual é o sentido hoje de fazer um retrato, entendeu? De fotografar a gente. Hoje em dia as pessoas se fotografam com o celular na razão de centenas de milhões por dia. Então eu pensei que a proposta seria um desafio, né? Seria o desafio, propor um risco. É evidente que a pessoa, como eu acho você que sabe... justamente porque se fotografa muito e o tempo todo, né, quase que na exacerbação da coisa, é importante que um fotógrafo de qualidade venha fotografar, para mostrar que, olha, a fotografia, o exagero está aí, mas ele não é de excelência. Então, acho que é uma busca pela excelência. Uma coisa que me interessou foi porque você realmente, quando fotografa, você busca a excelência. E faz um contraponto desse excesso de fotografia banal, assim diria, né, do dia a dia. Não sempre, tem lindas, tem pessoas que fotografam muito bem, nada contra as pessoas pegarem seu celular e fazer belas fotos, mas sabendo que tem uma excelência que está na mão de grandes fotógrafos, de grandes momentos. E voltando ao que você perguntou, né, quer dizer, por que a nudez? Porque a liberdade, como você falou, a liberdade pressupõe nudez, né? O homem nasceu nu. E aí você está metaforizando, né? Está expondo os princípios, os primórdios do homem, né? Quer dizer, sobra o que sem a roupa? Sobra ele mesmo, né? É verdade, aí que está, o homem total.
E, e a luta pela liberdade passa por aí mesmo, entende? Para esse homem é mais interno. Porque a gente fala de liberdade de várias maneiras. Pode falar da liberdade de maneira mais comum, que é a política social, né, dos governos e tudo, mas também tem a liberdade que você faz a liberdade, que é a liberdade interna, que talvez seja tão importante quanto, entende? Elas andam juntas, porque na procura das suas possibilidades internas, você se expande. Você se expandindo, é óbvio que a vida fica mais interessante, você pode fruir mais a coisa. Na verdade, uma pessoa muito neurótica, o que é que acontece? Ela fica com estases, né? Com impossibilidades enormes. Adoece, inclusive, e não vê as suas possibilidades, e tem depressão. O que é esse mundo de depressão que a gente vê por aí? Essa enxurrada de remédios que até nos rios do Tâmisa, se você for lá pesquisar, você encontra antidepressivo ali, é porque as pessoas estão precisando de se descobrirem mais, né? E aí vem, por exemplo, o que a gente oferece. As psicoterapias tendem a oferecer isso, né? A psicanálise, por exemplo, é libertador. Por isso que é interessante que quando o Freud vai para os Estados Unidos, em 1905, no começo da carreira dele, quando ele já começa a ficar minimamente conhecido, ele chega lá e diz: "Eu vim trazer a peste". É uma frase interessante, né? Porque, na verdade, vem trazer o conhecimento. E o conhecimento, para muita gente, é visto com horror, né? Tanto é que todo regime forte, de qualquer ala, né, a esquerda, a direita, você pega a Alemanha nazista, ou o stalinismo, ou o que seja, a primeira coisa que fazem é proibir essas investigações psicológicas. A psicanálise não era permitido nem na Alemanha nazista e nem no stalinismo. E por quê? Pelo medo da liberdade, né? O homem pensando é um homem perigoso. Desde lá do oráculo de Delfos, né? Conheça a ti mesmo, é isso. Alargue-se as suas possibilidades. Aliás, eu queria registrar aqui, quem entrou agora foi o Bruno Jaba, do Bate-Bola, da turma Conceito. Um grande abraço. O meu outro projeto que eu estou fazendo sobre os bate-bolas do Rio de Janeiro, que eu já venho fazendo já estamos em 22, daqui a pouco vai fazer 10 anos que eu fotografo os bate-bolas. Um grande abraço a todos os bate-bolas do Rio. E eu acho interessante esse paralelo dos bate-bolas com liberdade, Paulo, porque eles são ainda um movimento dito marginal dentro desse carnaval comercial, Carnaval SA do Rio de Janeiro. E é um movimento com extrema liberdade. O que me atrai nos bate-bolas é a extrema liberdade coletiva deles, entendeu? Eles não dependem de Estado, não dependem de ninguém, de uma agremiação, de uma coligação que dite as regras do que eles fazem, entendeu? Eu acho que eu ainda tô muito sensibilizado com as experiências das 50 até hoje, 53 pessoas que eu fotografei até hoje, especialmente das mulheres, que é a maioria. Evidente que o Liberdade é um recorte microscópico, né, na sociedade brasileira, obviamente. Ele é um recorte microscópico dentro de um recorte microscópico social, é claro. E outra coisa, é claro, já me perguntaram que pessoas eu peguei. Obviamente, foram mais pessoas ligadas à classe artística, digamos assim, poetas, artistas, coisas. Eu não consegui um policial. Eu chamei alguns policiais. Não, acho que o regimento não permite. Eu chamei engenheiro, chamei as classes, né? As ditas classes burguesas, assim, sem nenhum demérito da palavra, as pessoas, poucos aceitaram, muito poucos. Para a questão da nudez, entendeu? Perguntaram, mas eu posso fingir que estou pelado? Eu acho que ainda estou tocado por isso. Como a nudez é vista ainda, Paulo, como algo extremamente ruim e pecaminoso, entendeu? Quando, na realidade, você
Você viu, tem fotos, quem quiser ver o projeto, está no Instagram Liberdade 55, no meu site, no andrearruda.com, as fotos estão melhores lá, com a qualidade melhor. O Instagram comprime demais as fotos. Então você vê, as pessoas podem ter uma luz aqui, como eu estou tendo uma luz no rosto. Tem gente que iluminou, permitiu que fosse fotografado o corpo inteiro nu, sem problema. Eu acho uma dicotomia, especialmente no Rio de Janeiro, que se propõe ser uma cidade hedonista, não é? A gente ainda tem esse conflito de identidade. Eu acho que é muito interessante isso, como as pessoas ainda têm questões com o corpo. E aqui no Brasil, né? Porque lá fora não tem, na França, entendeu? Tem uma amiga minha francesa, a Laure Kempoá, que tranquilamente não teve problema nenhum. Ela é atleta de pole dance, inclusive, não teve problema nenhum. É evidente que umas coisas sem grandes explicitudes, mas eu acho interessante esse recorte brasileiro, entendeu? Especialmente quando eu vi uma entrevista agora do Juliano Spears, eu não sei se o nome é esse exatamente, Juliano, o antropólogo que tem um livro sobre os evangélicos na periferia da Bahia. É espetacular isso, porque como o Brasil médio, esse corte diagonal médio, ele é extremamente conservador. Não sei se você concorda com isso. Eu acho que cada país tem a sua liberdade e as suas repressões, né? Por exemplo, é interessante mostrar que na Europa o nudismo, as praias do nudismo são mais do que aqui. Mas em praias comuns, por exemplo, as mulheres não se incomodam muito de mostrar os seios, aqui já se incomodam, aqui, mas não incomoda de mostrar o bumbum, né? Então, cada lugar tem as suas idiosincrasias, né? Eu acho que é difícil falar qual que é mais livre, qual que não é, porque eu acho muito difícil isso. Agora, eu queria retomar com você o que você disse ali dos bate-bolas, entende? Porque eu acho bom reforçar isso, sim. É uma coisa que eu fiz questão de vários carnavais e na Pedra de Guaratiba, onde eles mais ficam, né? Eu acho. Sim, Não sei se sim. ainda é lá, mas era Ainda. o epicentro disso. Vários O bem feito é carnavais de eu lá. fiz questão de ir até lá para vê-los. E justamente por isso, porque para mim era ainda dos últimos carnavais autênticos do Rio de Janeiro, né? Usando a palavra que a gente está trabalhando aqui, é onde a liberdade, porque os outros carnavais estão muito normatizados, né? É assim que se brinca, é assim que tem que ser. Escolas de samba lindas, claro, mas é um grande espetáculo hollywoodiano hoje em dia, né? Tem que ser daquele jeito, aquelas normas, mesmo esses blocos outros, né? Ali não, ali reina ainda uma certa autonomia, uma certa brincadeira, um brincar, né? Que é muito saudável. Hoje mesmo eu estava lendo uma frase do Winnicott que ele diz o seguinte: brincar na infância ou mesmo na idade adulta é a coisa mais libertadora que existe para o homem. E então tudo que é brincante é muito bem-vindo, né? Os batedores de bola estão aí também para isso. E como é que foi, Paulo, a tua experiência de ser fotografado aqui? Como é que foi a tua experiência? O que você sentiu naquilo? Aliás, só um parênteses aqui. É a primeira live que eu vou fazer com participantes. Vou chamar alguns participantes do Liberdade, evidente, gostaria de chamar todos, e vamos ver se a gente consegue. O Paulo é o primeiro, e a cada semana eu espero fazer uma live com um participante, uma conversa. De repente, a conversa de meia hora, conversa de uma hora, conversa de 10 horas, quem quiser. Mas eu quero ver se eu faço com mais de um participante também. Mas, Paulo, o que você sentiu dessa experiência? Olha, eu senti que eu estava nas mãos de um grande fotógrafo, que ia sair boa coisa dali, entende? Só de conversar com você e ver seu trabalho, eu senti que seria uma coisa muito positiva. Até que as fotos que você me tirou, gostei tanto, que já mandei imprimir, você viu aqui na minha casa, inclusive, o dia que você veio aqui, já estão aqui impressas, e coloquei no Instagram, no Facebook, até porque são fotos assim, muito tênues, né? Você só insinua tudo, e delicadas e tudo. Então eu gostei.
E gostei demais até pelo resultado da coisa, porque eu passei a ter fotos que eu gostei muito de ter. Eu acho que você fez isso de uma maneira magistral, em estúdio e tudo, e muito tranquilo, muito agradável, né? Ficar conversando com você. Paulo, dentro do o que me motivou a fazer o Liberdade, começou ano passado, em setembro, que me incomodava demais o uso da palavra liberdade no Brasil por certos grupos, né, que a gente não precisa dizer quais, como a liberdade de agredir, a liberdade de propagar fake news, enfim, aquilo que a gente já sabe. Incomodou muito o sequestro desse termo liberdade, demais. E aí eu me propus esse desafio, como é que eu transporto isso, eu faço esse transbordo para a fotografia parada, que é muito difícil. Aí surgiu o projeto. Ainda assim, eu acho que a palavra liberdade está sendo mal usada, não é evidente que mal usada no Brasil, não, mas ela foi sequestrada por esses grupos que a gente sabe, e é interessante isso, porque para mim liberdade é confiança. E teve esse episódio do médico, né, do anestesista, que acho que todo mundo já sabe, que para mim o crime dele maior não foi o crime de estupro, obviamente o crime de estupro é o pior que existe, mas o crime maior para mim dele foi o crime de quebra de confiança. Ele quebrou a confiança da paciente, né, no momento sublime, que é o momento do nascimento. Ele quebrou a confiança da enfermagem, dos colegas. Eu acho, ainda acho para mim que a liberdade você só tem liberdade quando você tem confiança, né? E eu gosto muito da frase do final do Blade Runner, do filme, a segunda frase, né? São duas grandes frases que o Android, né? Pelo Rutger Hauer, saudoso Rutger Hauer, pega o Harrison Ford, o Richard Deckard, né? Pela perna, antes de pegar ele fica olhando e ele fala assim pro cara, é uma tremenda experiência viver com medo, né? Isso é que é ser um escravo. Cara, essa frase, eu vi essa frase no Ricamar, eu vi esse filme no Ricamar, eu nunca esqueci disso. Para mim é a síntese da falta de liberdade. É você viver com medo. Porque com medo você não faz nada. Com medo, você não. As pessoas que tiveram, que eu chamei e não vieram fotografar com você, tiveram medo, né? Mas eu me pergunto, medo de quê? Né? Medo do que as pessoas vão. Tem um amigo meu que falou, a pessoa é legal, coisa e tal. André, tá pensando o quê? Tá pensando que eu sou viado? Cara, eu falei, mas por quê? Eu não vou ficar pelado na tua frente. Eu falei, mas e daí? Você não quer dizer nada. Eu ainda acho essa situação muito mal resolvida. Você, como psicanalista, encara. Você, a tua matéria-prima é essa, né? O André, você falou em confiança, né? Na verdade, liberdade é isso mesmo, é um pacto social, né? Um pacto onde você pode ir até aqui ou pode ir até ali, né? Em qualquer regime, qualquer situação, você tem que se sentir confortável socialmente para que se possa ser livre. Nesse sentido, isso é uma confiança, é um pacto social que se faz. Aliás, falando nisso, entrou aqui um grande amigo meu, Gil Pina. Eu quero fazer uma homenagem ao Gil. Por quê? Porque ele está sendo vítima também de uma falta de liberdade. Entende? Não sei se você viu na mídia esses dias, que é um grande espaço. Ele é vítima de etarismo na universidade, porque com 60 e tantos anos exigiu-se dele, ele já é um doutor e tudo, e ele está fazendo outra faculdade, exigiu-se dele um diploma de conclusão de segundo grau de um colégio que já não existe mais. Sendo que é uma coisa absurda, porque ele já é doutor por essa mesma faculdade, entende? Então, é vítima de etarismo, porque, né, é uma falta de liberdade no exercício da sua cidadania, né? Então, tem um movimento grande apoiando o Gil, e aqui quero saudar o próprio Gil, porque ele também está lutando com isso, entende? Não só por ele, claro que por ele também, mas basicamente que ele pegou essa causa do etaísmo que apareceu e ele tá trabalhando bem essa questão. Mas, então, voltando, André, na questão desse pacto social, né, de você se sentir à vontade na sociedade, né? Por isso que a gente luta tanto, por isso que a gente fica tão atento, né?
E no Brasil hoje, inclusive, está sendo, né, a sociedade civil está ultra atenta, né? Vídeo ontem na posse do ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, estava o Brasil inteiro estava ali, né, lutando, de uma certa forma, lutando para isso, né, para que se silencie qualquer golpe, ou que se deixe ter liberdade, que as pessoas fiquem à vontade de se proporem qualquer coisa, né? Porque é o que eu estava dizendo, a liberdade é uma quimera, porque, na verdade, por isso que a gente não pode deixar que essas franjas se fechem, porque nós já não temos liberdade, às vezes, interna, já é difícil isso, quanto mais se fecha as externas, aí que vai tudo para o beleléu, né? Então, a própria estrutura humana, ela diz a favor de uma certa de um certo fechamento, entende? O Lacan tinha uma metáfora que dizia que a estrutura humana é como se fosse empoando e capiton, que são aqueles botões que dão aquela amarração no sofá, entende? Sem aquelas amarrações, a gente fica louco, louco não faz nada, né? E então a estrutura humana é uma estrutura que tende ao conservadorismo. Aliás, o homem tende à compulsão, uma situação interessante da psicanálise é quando ela fala da compulsão à repetição. Você já deve ter visto sobre isso. É que o homem tem essa compulsão de ficar repetindo parâmetros que ele já está acostumado. Então, quebrar parâmetros é muito difícil, entende? Então, você veja, se é difícil esse trabalho interno, com o trabalho externo, que é o que você colocou. Paulo, por que agora é mais difícil do que foi na década de 70, ficar nu, por exemplo? É porque não há essa facilitação, né? Que então essa junção aí torna-se difícil. Quando não tem liberdade, ou quando tem, facilita muito, né? E a gente está muito atento. E esse projeto seu é bonito e é bem-vindo, porque atenta para buscas das liberdades, as liberdades civis, as liberdades internas. E quando você fala aí, me pergunta várias vezes sobre o que eu senti, o que você acha do nu e tudo, na verdade, André, eu gostei por isso. O ponto, eu acho que é esse. É um exercício, entende? Por isso que eu me propus. Eu acho que é um despojamento, né? Que é óbvio, um despojamento. E nesse despojamento, você se exercita. E sem exercício, a gente não faz nada, né? A gente fica raquítico, né? Fica pequeno. E acho que te agradeço de ter me convidado a exercitar. Né? No meu caso, foi para mim uma tremenda quebra na zona de conforto. Porque quando eu me propus a fotografar a liberdade, obviamente a regra era acima de 18 anos. Aí todo mundo pode entrar quem? Qualquer um. Qualquer um. Aliás, eu chamei vários bolsonaristas, várias pessoas do dito espectro bolsonarista. Pelo que eu sei até agora, só uma pessoa participa, né? Que seja eleitora do Bolsonaro. O resto declinou, agradeceu, mas adoraria falar sobre liberdade, mas posar sem roupa, nunca. Achei isso muito engraçado. Eu chamei várias pessoas que votam no Bolsonaro, são entusiastas, e apenas uma, pelo que eu saiba, uma topou. Está aí presente, já publicada e tudo. E a zona de conforto maior, eu saí da minha zona, que foi fotografar o dito homem sem roupa, no masculino, que eu nunca fotografei. E foi interessante, interessante. Não causou nenhum desconforto. Obviamente, eu tive que buscar outras poses, além das quais outras situações de luz, mas que eu estava acostumado. Mas até uma dica para quem fotografa quando você não tiver muita noção do que você estiver fotografando, estiver meio perdido, imagine-se naquela situação, faça um exercício de empatia e procure fotografar de uma maneira que você gostaria de ser fotografado. Obviamente, depois de tanto tempo, você aí no divã e eu aqui atrás da câmera, a gente já começa
a ler um pouco as pessoas, né? A gente já começa, quando a pessoa... Na fotografia, que é mais superficial, a gente já vê que já dá para entender como é que aquela pessoa é. Tem pessoas muito expansivas e chegam... Foi muito interessante esse exercício. Houve quem chegasse aqui mudo e saiu quase calado. Logo eu, que adoro uma conversa. E foi estranho, foi muito frio. Houve quem chegou aqui e ficou conversando 2, 3 horas. Foi interessantíssimo. Houve que eu achei que ia ser uma sessão fraca, foi sensacional. Houve o contrário, que eu achei que ia ser uma sessão maravilhosa, foi uma sessão conservadora, assim, a pessoa estava tímida. Isso é muito interessante. Na tua sessão, eu estou tentando fazer um paralelo entre fotografia e psicanálise, olha que pretensão. Mas quando você recebe o paciente, como se dá esse teu primeiro olhar sobre ele? Você é mais observador? Isso demora muito a acontecer? Como é que a questão do olhar? Eu estou conversando com alguém que coleciona de uma arte, certa forma, fotografia. Gosto muito de fotografia, tem vários, e acho a fotografia um belo momento da arte. Mas a psicanálise tem sim tudo a ver com isso, como você tá tentando a fazer esse link. Porque eu recebo uma pessoa que vai se desnudar, de uma certa forma, né? E eu vou recebê-lo com o maior acolhimento e maior empatia possível, e sem pressa nenhuma, né? Ela vai se desnudando o seu mundo interno, na medida que ela se sinta confortável. E tem que ser assim, porque senão ela não fará isso, né? Se você se apressa muito, você prejudica esse processo, né? Tem que ser um processo ultra confortável, de ultra confiança. Aí que é essa palavra que você usou há pouco tempo, né? De pacto, de se sentir com confiança com a pessoa. É um espaço da liberdade, na verdade. O espaço psicanalítico é o espaço da liberdade. Total, se pretende, porque, inclusive, a norma básica da psicanálise é você falar, você falar o mais livremente possível, que a gente pede é isso. Né? Você não tem que escolher assuntos, você fale o mais livremente possível. Ou seja, né, desnude-se, né, de maneira bem assim, sem amarras, tente ficar sem amarras, né, que aí a coisa vai melhor. Paulo, agora eu sei que um pouco mais pessoal. Como começou esse teu interesse por arte? Você é um colecionador de arte, acho que todas as paredes da tua casa têm obras de arte. Como é que começou esse interesse pela arte? Olha, começou porque eu acho que por isso mesmo, porque eu acho que o Brasil foi berço, né? Vou falar Rio, São Paulo, principalmente, que é o que eu mais conheço, de um boom artístico muito importante nos anos 70, nos anos 80, né? Nos anos 60, mas eu já era muito novo. Mas houve uma priorização da arte muito grande, né? A geração 80, o que você quer, né? Como é que é? O que você quer, geração 80, né? Como vai você, geração 80, do Parque Lage lá. E aí foi um boom muito grande das artes plásticas. E para quem está interessado no ser humano, em psicanálise e tudo, eu acho que é algo que anda muito junto. Até que tem alguns psicanalistas que também pintam e fotografam, e eu, por exemplo, coleciono, e eu acho que é muito junto uma coisa de outra, porque está falando do interno das pessoas. Um artista, quando está pintando, está se despindo de uma certa forma, né? Usando essa metáfora que a gente está usando hoje. E é importante, eu acho belo também, me emociona muito as artes plásticas, me emociona muito. Ontem, numa conversa, estava com um grupo, houve quem não gostasse do que eu falei, e você pode discordar totalmente de mim. Eu acho que não se faz arte, gente feliz não faz arte. Gente feliz, bem alimentada, resolvidinha, aspas, não faz arte. Estou errado? Eu acho que você está errado, sim. Porque muita gente, inclusive, esse papo era muito comum nos anos 70, entende? Não vou fazer análise porque vai acabar os meus conflitos e tudo. Não acaba nunca, o conflito humano nunca acaba. Eles podem ser
trabalhados em níveis diferentes, entende? Porque o homem sempre é objeto de conflitos, né? Só que conflitos mais elaborados ou menos elaborados, menos incapacitantes, né? Ao contrário, eu acho que uma pessoa bem elaborada, ela se capacita muito mais a sentir, e ela sentindo, ela pode produzir mais arte, né? Porque a arte fica mais refinada, mais... Ela pode até falar da miséria humana, e deve falar, e fala em geral, mas ela não tem que necessariamente sentir aquela miséria, nada disso. Às vezes até acontece, né? Você pega, por exemplo, uma coisa que me ocorre, Carolina Maria de Jesus, né? Bela escritora, passando fome, escreveu aquele belo livro, e assim vários outros exemplos. Mesmo em campos de concentração, você tem livros escritos. O Wittgenstein, que é um grande filósofo, escreveu o contrato lógicos filosóficos nas trincheiras da Primeira Guerra. A desgraça não impossibilita, ela pode ser criativa, mas não necessariamente tem que ser uma pessoa conflitada e faminta para fazer arte. Eu acho que não, acho que ao contrário. Acho que facilita se você está com as possibilidades maiores, né? Por isso que o artista tem que ser apoiado, entende? O artista, muitas vezes, tem que ser apoiado pelo governo, pelas instituições. E sempre foi assim, né? Os mecenas, todo grande artista teve os mecenas, né? O mecenato, na Idade Média e tudo, ele tem que ser apoiado para a gente usufruir o belo, né? Porque sem a arte a vida fica pequena, né? Essa frase que sempre a gente é lembrado do Ferreira Goulart: a vida não basta, é preciso da arte. Ferreira Goulart, quem eu fotografei, aliás, no livro, no meu primeiro livro, Os 100 Coisas que Sempre Vivem Sem, fotografei ele, foi a sessão mais rápida do livro, porque ele esqueceu que a gente tinha uma sessão. Fotografei ele e o objeto dele, acho que em 5 minutos, foi uma loucura. Mas depois fotografei ele, a gente conversou bastante ali no apartamento que ele tinha aqui em Copacabana. Mas aí, você falou uma coisa que aí eu vou abusar do psicanalista. O que é uma pessoa bem elaborada, Paulo? O bem elaborado não existe, né? O homem, a beleza do homem é essa, né? O homem está sempre em construção. Até o último dia da vida é um fino artesania. A busca do homem sobre si mesmo, sobre o mundo, é uma afinação de piano perene. O último dia da sua vida você está afinando o seu piano. Quando eu falo que é uma pessoa bem resolvida, é aquele que já não está lutando por coisas muito primitivas dele mesmo, né? Que já se resolveu coisas muito básicas e que já pode dar saltos maiores de ver o mundo de uma maneira mais sofisticada, mais dadivosa, né? Que não está preso ao seu próprio umbigo e que já resolveu questões muito primárias, né? Porque às vezes você vê pessoas que o próprio sofrimento faz com que você, sofrimento muito excessivo, né? Faz com que você fique parado, né? Fica inerte às vezes. Agora, uma dose de sofrimento é necessário? Mas isso é inerente ao ser humano, todo homem sofre. E o sofrimento, muitas vezes, leva à reflexão, sim, principalmente para as pessoas que já estão... Aí está a diferença. Uma pessoa mais elaborada, quando vem o sofrimento, ela tende a elaborar esse sofrimento, sair dela e transformar isso em arte, em trabalho, em coisas. Eu tinha um grande amigo, que infelizmente morreu, era meu melhor amigo, Eduardo Mascarenhas. Ele tinha uma frase bonita. Ele falava assim: é preciso transformar as dores estéreis em dores fecundas. Vou até repetir: é preciso transformar as dores estéreis em dores fecundas. Eu acho que isso é isso que é a psicanálise também. Transformar dores estéreis em dores fecundas. Senão você fica pequenado no seu sofrimento, no seu pequeno, né? E aí está o teu trabalho, né, Paulo? É fazer essa transformação, né? Exatamente. Né? Eu acho que aí está o teu trabalho. Você tocou num caso interessante da cultura e sociedade.
Cara, eu não tenho resposta ainda, porque de um certo tempo para cá, o brasileiro médio passou a odiar tanto a arte e o artista. É. Tem Ô, André, conhecidos meus? vou te interromper um pouquinho, porque eu quero continuar. Uma pessoa Sim, gostou da frase, inclusive. E tem a ver com o que você trouxe sobre se a psicanálise não destrói a psicanálise não, é uma pessoa bem resolvida, não é destruída, né? O próprio Eduardo também, já que eu falei dele, lembrei de uma outra frase dele que fala muito disso também. Ele fala o seguinte, que a psicanálise desabrocha a flor, mas não muda a florada. É uma maneira assim simples de falar, né, da coisa sem muita teorização das coisas, né, mas que dá para entender bem o que é o processo, né? Mas desculpe, te interrompi. não, de um tempo para cá, eu acho que desde as mentiras contadas pela lei Rouanet, sobre a Lei Rouanet, criou-se, né, um ódio, a palavra é essa, pela dita cultura e pelo dito Sim. artista no Brasil. É. Especialmente quando um desses cantores sertanejos aí, dessas merdas aí, desculpe a palavra, e para quem quiser discutir música comigo, esteja à vontade, que eu gosto de Sepultura a Beethoven, tá? E nisso eu não sou modesto, não. Então, um deles falou o seguinte, eu não sou artista, não, eu sou cantor sertanejo, para se defender de alguma possível comparação. Esse ódio, essa crença que artista André, não trabalha, a Paulo. gente, a gente trabalha muito a teoria psicanalítica em quê? Uma coisa que todo mundo já ouviu, em Eros e Thanatos, né? Ou seja, em outras palavras, instinto de vida, instinto de pulsão de vida e pulsão de morte. Sim. Então, quando existe um movimento mais libertário, mais ligado à vida, ao florescimento da arte, né? Quando o movimento é mais pela morte, mais pela repressão, existe o que? O Thanatos cresce, né? Então, nesse momento, o artista não é bem-vindo mesmo, porque o artista é a liberdade, como a gente diz, né? A matéria-prima do artista é a liberdade. Sem liberdade, não tem obra de arte que se sustenta, né? Fica pela metade, né? Fica um arremedo de obra de arte. A obra de arte esplendorosa tem que ter liberdade. Então, é fácil explicar porque esse momento é um momento de falar mal de artista, de não incentivar, né, de você quebrar todos os vínculos do governo com instituições de arte. É muito fácil entender isso. E muitas vezes as pessoas apoiam isso, pessoas que eu conheço, inteligentes, boas, bacanas mesmo, no meu convívio. Fico espantado que às vezes não se espantam com isso. Eu fico espantado que elas não se espantam com isso. Por quê? Porque não é que sejam, às vezes, de má índole, eu acho que é medo, entende? São pessoas que dentro delas existe algum medo que elas não querem que a coisa ande, é o conservadorismo, né? Nem todo mundo está disposto a se desnudar, né? Me lembrando aqui agora, por exemplo, sabe o que, André? De tempos mais desnudáveis, né? O Grand Complet, coisa... Anos 70, qual era a peça que fazia sucesso, por exemplo? Hair, por exemplo, né? Sim. O que acontecia no Hair, no final do Hair? As pessoas tiravam as roupas, né, e dançavam nus, né? Muito linda aquela cena, coisa muito emocionante, né? E agora não, as pessoas estão aí com medo de tudo, e quem é mais medroso se defende mais, né? E ataca onde elas acham que é perigoso. O perigoso quem é? É o artista, é o pensador, é o filósofo, é o psicanalista, é quem pensa, né? Os pensantes. Ou se identifica com a pulsão de morte, o Silveira aqui. Isso, Silveira se identifica com a pulsão de morte. O que eu acho interessante no bolsonarismo, tá, numa análise de semiótica leve, é que o bolsonarismo não produziu nada, né, em termos de aspas, arte, né? Só produziu morte. É interessante, né? Você pega, se a gente for comparar, né, vamos lá, comparação mais rápida,
O nazismo produziu alguma estética, né? O nazismo, mal ou bem, produziu alguma estética. Aliás, eu acho até que o nazismo só foi pelo que foi por uma questão estética, direção de arte. Stalin chegou a produzir alguma coisa, né? O nazismo, então, teve Lenin e Riefenstahl, né? E o fascismo italiano produziu Marinetti, por exemplo, mas o fascismo bolsonarista não produziu nada. Cara, assim, é um culto à morte desmedido e primitivo, usando uma palavra que eu escrevi aqui. É impressionante como é primitivo, né? Como apela aos sentidos mais básicos. O que eu acho interessante é isso, né? Como se a solução... Eu conheço também uma pessoa bacana que diz que o problema do Brasil é a Lei Rouanet. Aí eu argumentei com ele, cara, não pode ser. Quantos por cento a Lei Rouanet do orçamento? Ele não soube dizer. Assim, é muito maior. Eu falei assim, e o auxílio aos bancos é maior. Eu falei assim, e o fundo eleitoral é muito maior que a Lei Rouanet. Não, mas aí é outra coisa, porque dá emprego. Eu acho interessante isso. Eu acho interessante como fenômeno, né, sociológico. Mas eu acho isso interessante como o bolsonarismo não produziu nada. Não produziu uma música que você fique puto para dizer que é boa. Como arte, ele não produziu nada. Teve aquele louco daquele primeiro-ministro da Cultura, né, que fez um travesti de Goebbels, né? Lembra? Naquele discurso ele fez um... Quando eu vi assustador aquilo, né? Paulo, quando eu vi aquilo, eu estava tomando café, me lembro o que eu estava fazendo, começou aquilo a pular. Só com o tempo é que vai ser devidamente estudado, porque está muito recente. A gente, inclusive, esquece muitas vezes. Né? É de uma gravidade absoluta. Um governo desse deveria cair no outro dia, na verdade. Né? Deveria cair no outro dia. As pessoas vinham para a rua e pedir para ir embora. Né? Porque não tem consistência nenhuma para continuar. E continua. E fazem isso o tempo todo, muito bem feito. Né? Você vê. Logo no começo ele fala do Golden Shower, como se isso fosse a cada instante você visse pessoas com essa bobajada, você nunca vê isso, né? Mas é uma maneira de você querer assustar as pessoas, é o que eu estou dizendo do medo. E aí vem teorias absurdas de piroca, de mamadeira de piroca, kit gay, coisa que nunca houve, ideologia de gênero. Então, eles tendem a puxar, é muito fácil de ver isso, né? É muito na cara essa coisa. Puxar todos os medos mais primitivos do ser humano, que é aí, né? Com essas bobajadas todas, bobajadas não é a palavra, né? Esses horrores todos que trazem. Né? Então, o que trouxe a arte disso? Não pode trazer nada que presta, né? São esses sertanejos que a música é aquela coisa de sempre, nada contra quem gosta. Mas não é nenhuma contribuição maior, né? Quer dizer, não é uma grande diferença de um para o outro. E a coisa ficou realmente estagnada, né? Como eles querem mesmo, né? Conseguiram. Conseguiram. Estão conseguindo. Não conseguiram porque para conseguir isso teria que ter uma força inominável que não tem, porque as pessoas estão nas suas casas criando, compondo, e logo vai ter uma explosão de boas criações como você menos espera. E ainda aparece uma ou outra, né? Das pessoas que resistem a isso tudo, né? Mas é um momento de trevas mesmo, você tem toda a razão. E esse momento trevoso, quando eu comecei a conceituar o Liberdade, como eu faria, né? Como eu colocaria em imagem esse sentimento, né? Que é a coisa mais difícil que tem. Aqui uma pessoa escreveu aqui, ó, pânico moral. É justamente meu amigo Marcos. Isso mesmo. Marcos filho, aliás, de psicanalista, né? E psicólogo. E psicólogo, eu já dei um puxão de orelha nele. Você tem que terminar a tua faculdade de psicologia. Falei assim, Marcos, meu amigo de muitos anos, Paulo, muitos anos. Temos vários embates intermináveis sobre tudo aí, mas há muitos anos. E é conflituoso por isso, entendeu? E a gente conhece amigos nossos em comum que são pessoas legais e tudo, são bolsonaristas roxos, sabe? Pessoas que gostam de arte, de cultura, conhecem, são pessoas viajadas, conhecem o mundo e são nada contra, meu Deus do céu, a você ser uma pessoa conservadora, ótimo. Essa discussão, não tem nada contra a pessoa ser conservadora.
nada. O problema é a pessoa ter admiração por um fascismo explícito, Paulo. Porque é explícito, entendeu? É explícito. Me impressiona. E explícito, além dessa explicitude, é de um caráter primitivo assustador. A palavra que você usou, eu acho perfeito. É primitivo, entendeu? É primitivo, sabe? E, aliás, uma coisa que eu notei, eu tenho que fazer esse levantamento certinho. A palavra que o Alexandre Moraes usou, né, na posse do Tribunal Superior Eleitoral, a palavra que ele mais falou foi liberdade. É interessante, né? O que ele mais falou é liberdade. Eu acho que é o tema mesmo atual, mas voltando à conceituação, eu usei o fundo preto, né? De pano, um fundo muito simples de pano, e vieram perguntar, mas você acha a cor preta negativa? Eu falei, não. Uma pergunta de uma quase armadilha, não. Se você tiver um estúdio branco imenso, como tem aqui no Rio, eu conheço 2, e só escurecer o estúdio inteiro e colocar uma fonte de luz, que a proposição do ensaio é apenas uma fonte de luz e a mesma para todas as pessoas, você vai ter o fundo escuro, mas o preto não como cor, mas como ausência de luz. Teve uma amiga minha que falou uma coisa que eu achei muito interessante, você como psicanalista vai gostar, ou não sei. Que ela falou assim, André, as pessoas no teu ensaio parece que estão saindo de um útero, né? Parece que estão saindo de um útero para luz, né? Eu acho que talvez tenha feito isso, né? E eu gosto de usar pouca luz no sentido, eu não quero iluminar muito as pessoas, né? Eu acho que a fotografia boa, mais do que nunca, ela tem que ter um mistério, né? Que só a sombra traz, né? E não o mistério da dor que a gente, né, associa, mas o mistério do descobrir, né? Do descobrir. Eu acho que a sombra, né? Você colocar como você ali, tem a sombra logo abaixo dos seus braços, né? Eu acho que eu imagino que o leitor queira conhecer você, mas quem é esse cara que só aparece isso, né? Meu amigo João Rogério. Né? É o grande mistério. É um mistério. É um mistério, mas é o convite, uma palavra que você referiu, é o convite à descoberta, entendeu? Porque sem esse risco, né? Se você ficar em casa, eu costumo dizer para todo mundo, fotografia, eu não tenho jeito para fotografar, eu só fico em casa. Durante a pandemia, eu fiz um ensaio que foi até premiado pelo Itaú Cultural. Eu peguei um bonequinho, esse boneco tipo Falcon, né? E fotografei ele em casa. Na pandemia eu não fazia nada. Eu peguei o boneco e comecei a fazer situações cotidianas com o boneco. Você não conhece esse trabalho, não, né? O Pequenas Quarentenas, né? Eu vou agora subir ele todo no site. Acho que semana que vem já está pronto. Eu peguei um boneco e comecei a fazer situações cotidianas com ele. Por quê? Porque eu me achava, Paulo, eu achava imoral da minha parte eu me fotografar triste em casa, entendeu? E olha que eu falo isso sem nenhuma vergonha, eu tenho depressão diagnosticada. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E eu achava imoral, sabe, com tanta gente sofrendo, tanta gente, né, naquele terror. E a minha dor aqui de tiozão, classe média de Copacabana, me fotografando triste. Então, eu me propus esse desafio, quase um desafio moral, de fazer uma coisa engraçada. Dia, tristeza. Mas a tristeza também pode ser bela, né? Pode ser um bom registro, né, André? Mas eu sou contra o selfie, eu não gosto de selfie. Eu não me... Não, eu digo a relação à tristeza. A tristeza não acho feio mostrar a tristeza também, não. Eu, aliás, uma das fotografias melhores que eu tenho, que eu gosto da minha casa, eu te mostrei, quando eu tinha 7 anos de idade, não sei se lembra, eu de casaquinho de couro, com uma cara de brabo mesmo, assim, entende? Invocado mesmo, de marrento. O meu pai, que eu acho que era um bom fotógrafo, clicou. E tanto é que ele gostou tanto que ele fez grande. Eu achei legal por isso. Ele não ficou falando, só ri como fica falando para as crianças, não. Ele pegou aquele momento de, sei lá se eu estava indignado, o que era, e fez uma bela foto. Então, eu acho que é um momento. Hã? Não, tossi. Então, mostrar tristeza também, tudo bem. Não, mas para mim a questão era o selfie. A questão para mim era o selfie. Eu achava meio
clichê eu fazer selfie, sabe? E aí eu quis fazer algo mais lúdico, né? Então eu botei o boneco andando pela casa, lavando louça, cozinhando. Então uma coisa brincadeira, né? E ficou bacana. E comentando o dia a dia. O Itaú Cultural gostou lá, as pessoas gostam. Muita gente está me cobrando para fazer o livro do Pequenas Quarentenas. Vamos ver se alguém apoia, né? Adoraria fazer um livrinho. Isso foi na quarentena? Foi. Eu te mando as fotos. Pequenas Quarentenas tem no meu Insta, lá embaixo. Eu estava relutante em fazer isso para pôr no site, por uma série de questões técnicas, mas eu devo colocar agora. E o boneco comentava as situações, né? Foi na época que o Mandetta saiu, depois o Moro saiu, então estava aquele turbilhão no Brasil, né? E ele meio que comentava situações, né? Fazia um fait divers, né? Fazia uns comentários cotidianos com isso. Entendeu? Peço, meu amigo, grande fotógrafo, dizendo que faz um livrão. E o objetivo, já que a gente está agora caminhando para o fim, já são 22h52, o objetivo do Liberdade, já me perguntaram aqui em privado, o objetivo do Liberdade é sair do virtual, né? A gente fazer uma exposição, que eu acho que merece ter uma exposição antes né, se possível, antes das eleições de 2 de outubro, eu acho difícil. O André, eu acho que ficou pouco falado, que tem as fotografias, que a gente falou bastante, porque é interessante mesmo essa coisa, né, das fotos, mas tem os depoimentos também, né, de mais ou menos 5 minutos, cada um fez sobre liberdade. 3 minutos. 3 minutos. Então, a junção dessas duas coisas, né, fica interessante. O objetivo é esse. Eu queria fazer algo com o maior sentido de alteridade possível, né? E o vídeo, eu não queria que fosse no formato entrevista, né? Que a pessoa falasse de lado para a câmera, não formato entrevista da mídia. E aí eu propus esse formato reto, né? Reto para a câmera, quebrando a quarta parede. É um formato difícil, você se saiu maravilhosamente bem. Tem gente que me pediu, a gente conseguiu só fazer, teve o recorde até agora, 18 takes. Teve gente que não conseguiu fazer, 18 takes. Mas tem de tudo, né, como na vida. Mas o objetivo é esse, o objetivo é fazer a exposição dos 55 retratos e vai ter um QR Code do lado de cada foto, você vai apontar o teu celular e vai ver o vídeo ali na hora. Vai ficar uma certa cacofonia, mas eu gosto dessa cacofonia, eu gosto dessa vida, né? E vai ter, aí eu gostaria muito, né, nesse mesmo espaço expositivo, uma saleta, né, uma improvisada, como aquela do Salgado, né, que ele fez aquelas saletas de pano, né? Coisa simples, com todos os depoimentos em loop, entendeu? Das pessoas. Eu já estou começando a editar isso aqui, e é muito interessante, os depoimentos em loop. Vai ser quase um longa-metragem, né? Vai ser divertido. André, esse projeto já está vitorioso, de uma certa forma, né? Porque só da gente estar conversando aqui com um grupo tão interessante como esse, as observações aqui maravilhosas que eu tenho visto aqui, falando aqui na tela, e de participação e tudo, já mostra que é uma coisa que está bem fazeja, e parabéns mesmo pelo projeto. Meu cara, eu que te agradeço. Precisa de muitos outros projetos como esse, bem-vindos e necessários, né? Por isso que Stand Innovation para você. Eu que agradeço, meu caro. Olha, já são 22h55, tivemos 1 hora de live perfeita. Paulo, eu que te agradeço mais uma vez, meu amigo, meu novo amigo, né, que a gente se conhecia, mas vem pela Sheila, não pode... Aquelas pessoas, a Sheila é uma das pessoas que eu conheço, que só conhecem pessoas bacanas, é impressionante. Veio pela arte, veio pelo belo, veio pela liberdade, veio por um momento muito bonito, né, de lutar por isso tudo, então é tudo muito bem fazer. Meu caro, muito obrigado. O Luciano, só responder aqui se eu ainda estou fotografando. Luciano, são 55 pessoas. Hoje confirmei a 54ª pessoa e a última pessoa tá uma loucura. Isso aí é um outro assunto. Falta uma pessoa que tá uma loucura. Isso, o coração tá doendo aqui. Mas tá uma loucura. Diga, meu querido.
para ficar aqui registrado. Vai ficar gravado esse programa nosso. Olha, eu quero eu quero terminar essa live, eu quero ver como eu salvo isso, entendeu? Eu acho que tem a opção de salvar aqui, eu não sei se o meu perfil permite salvar essa live, mas eu quero salvá-la justamente eu vou até baixar a live para colocar no meu canal do YouTube, né? Que é onde estão alocados todos os depoimentos do Liberdade, lá no YouTube. Eu quero fazer porque eu acho que foi uma live maravilhosa. E voltando para quem chegou há pouco tempo, essa é a primeira live com o grande Paulo Próspero, psicanalista, participante do Liberdade, e eu vou fazer lives com o maior número de participantes. Diz que permite sim, entendeu? Eu vou tentar aqui, que da minha primeira live sozinho, eu não salvei, porque ainda bem que ninguém perdeu nada. Agora vou salvar para você aqui, que essa live está coruscante. O Gustavo Tatari, nosso grande amigo, posta pelo Como Rios. Vou postar. Eu vou tentar ver como eu gravo essa. Vou tentar baixar essa live para mim aqui. Tá bom, meu querido, muito obrigado. E eu vou chamar outros participantes. Quero ver se eu faço uma live semanal com os participantes de Liberdade. Grande abraço a você, André. Grande abraço a todos aqui. Muito obrigado a todos. Aqui este momento aí. Tchau. Tchau.